Olá, queridos alunos, como estão? Espero que estejam bem, estudando muito e bem preparados para qualquer prova de qualquer banca e de qualquer concurso público, não é mesmo? Hoje, então, nós faremos o nosso simulado, a correção, com as questões da banca AOCP, que vocês já sabem, que fará a prova do concurso do Magistério Estadual. E tem um texto bem legal que é sobre gratidão. Eu não vou ler porque o texto é extenso e espero não. Eu creio e acredito que vocês já tenham lido o texto, mas eu vou deixá-lo aqui se vocês quiserem colocar no pause o vídeo para procurar onde está alguma resposta. Aqui está a primeira parte do texto e aqui a segunda, ok? Então agora nós vamos lá para as questões. O texto é bem interessante, né, sobre gratidão. Considere as ideias e informações apresentadas no texto e assinale a alternativa incorreta, tá, turma? Então já vão lá para a palavrinha incorreta e circulem. Eu geralmente faço assim, ó. Eu circulo o in quando é não e quando é incorreto eu faço um círculo no in, incorreta, tá? Então a primeira, ó, alternativa. Os três primeiros parágrafos têm a função de apresentar os efeitos positivos da gratidão na vida das pessoas. Corretíssimo, porque eu tenho aqui a prova impressa e já vou mostrar para vocês. No primeiro parágrafo, mostra lá no finzinho, ó, os pesquisadores descobriram que escrever apenas 3 notas de obrigado ao longo de 3 semanas melhorava a satisfação com a vida, aumentava sentimentos de felicidade, reduziria sintomas de depressão. Então, tá falando dos efeitos positivos da gratidão. No segundo parágrafo, fala lá na terceira linha, ó, que expressar gratidão encoraja os outros a continuarem sendo generosos, e segue, né, no decorrer do parágrafo. No terceiro também, ó, os efeitos benéficos da gratidão podem ir ainda mais longe. Quando muitas pessoas se sentem bem sobre o que a outra pessoa fez por elas, elas sentem um senso de elevação. Alguns se inspiram a tentar se tornar também pessoas melhores. Então, a nossa letra A está correta, tá? A B. A sequência lógica do texto revela que não apenas aspectos positivos estão articulados à gratidão, pois nos quarto e quinto parágrafos é apresentado um contraponto aos benefícios da gratidão. Vejam bem, não é uma contradição, que é o que diz na nossa alternativa C, tá, turma? Na B está falando dos pontos contraditórios, um contraponto, que seria aquilo, ó, que tem pessoas que às vezes acreditam que não merecem aqueles benefícios da gratidão de outros, ou algum bilhetinho que alguém deixou, alguma atitude boa que alguém fez, elas não sentem esse merecimento. Então, isso seria um contraponto, não se sentem merecedoras, mas não é uma contradição, como é a nossa letra C, que é a resposta, porque isso não aparece no texto, não aparecem ideias contraditórias, ó. Ocorre uma contradição interna no texto, visto que primeiramente é apresentada a serventia da gratidão, porém em seguida o autor se contradiz. Ele não se contradiz, ele não mostra algo contrário a isso, tá? Então a nossa resposta é a letra C. A D também, ó, na obra literária, da Foy exemplifica lá pela experiência de Robson Crusoe que a importância do hábito da gratidão não é recente. Ele fala lá no finzinho, né, do parágrafo, ele diz, ó, bem no fim, ele estava antecipando descobertas nas ciências sociais e medicina que não apareceriam por centenas de anos. Quando ele fala daquilo do Robson Crusoe, então, essa tem no texto. E a última também, porque isso ele fala em quase todo o texto, né? Que o autor acredita que o atual individualismo na sociedade pode ser uma consequência da falta de atitudes de agradecimento, perdão, nas relações pessoais. Também está no texto. Então, resposta da nossa número um, letra C. Estou um pouco afônica, porque com esse friozinho, parece que o inverno está iniciando agora, em vez de a primavera, né? Vamos lá, número 2. Olha a nossa número 2. Assinale a alternativa que analisa e classifica corretamente a oração em destaque no seguinte excerto. Uma comunidade em que as pessoas se sentem agradecidas umas com as outras. E aí pede assim, ó.
vocês precisam identificar a oração. Cadê meu lápis? Aqui, ó. Como que vocês vão fazer isso? Lembram que eu sempre dizia lá nas aulas sobre o que identificando o que, vocês vão saber qual é o tipo de oração? Porque o que, quando ele for conjunção integrante, ele inicia 6 orações subordinadas substantivas. E quando ele for pronome relativo, que você substitui o que por o qual ou qualquer variação dessa expressão, na qual, das quais, nas quais, pela qual, do qual, sempre fazendo a concordância na frase, o pronome relativo inicia as duas orações subordinadas adjetivas, a explicativa e a restritiva. Então vamos ver aqui, ó, uma comunidade na qual as pessoas se sentem agradecidas. Este que é um pronome relativo. Então vocês já vão eliminar oração substantiva, oração adverbial, porque ele vai começar as orações adjetivas. A diferença entre a explicativa e a restritiva? A explicativa está entre vírgulas e a restritiva não. Como nós não temos vírgulas, aqui já temos a nossa resposta, letra B. É uma oração adjetiva restritiva, ok? Dá um gritinho em casa quem acertou. Resposta da 2, letra B. Vamos para a terceira questão. Olhem quem apareceu aqui na número 3. Assinale a alternativa em que a substituição do verbo em destaque em existem múltiplas explicações para os benefícios da gratidão, respeita as normas de concordância. Só que aqui saiu o inverso. Em vez de eles colocarem o verbo haver, eles colocaram a substituição do haver. Lembram da calcinha do haver? Existir e acontecer? O verbo haver, significando existir ou acontecer, ele fica no singular. E o único que está no singular é a letra B, porque aqui você já tem o haver no plural, múltiplas, ó. Então, existem múltiplas explicações? Há múltiplas explicações para os benefícios da gratidão, porque o verbo haver significa existir e acontecer, e aí ele fica no singular. Resposta, letra B. Vamos para a quarta questão. Essa já caiu numa outra prova que vocês fizeram, sobre conjunções, conectores. Assinale a alternativa que apresenta a relação estabelecida pela oração em destaque na seguinte frase. Aqueles que a adotam como hábito estão enriquecendo não apenas suas próprias vidas, mas também as vidas daqueles à sua volta. Turma, quem estudou o bailinho das conjunções vai pensar assim, ó, musiquinha. Aditiva e alternativa, ou, adversativa, mas. Ah, vou marcar a adversativa porque apareceu o mas. Nem tem adversativa aqui nas alternativas. Mas eu falei para vocês na aula que esse jogo de palavras, não só e mas também, ele significa e. Não só, que é a mesma coisa que não apenas, ou não só e mas também, vai dar o valor de e. E o e, a aditiva é adição. Então, nós temos a resposta à letra C. Porque vocês, ó, vocês não apenas estudaram, mas também fizeram os temas. Vocês estudaram e fizeram os temas. O valor desse joguinho de palavras é de um E, que significa adição de ideias. Resposta, letra C. Vamos para a nossa número 5. Essa nossa questão número 5 é outra sobre orações, sobre conjunção. Só que essa aqui, ó, a oração, ela está reduzida. Vocês lembram que eu expliquei na aula das orações? A oração reduzida, eles tiram o conector, tiram a conjunção. E para desenvolvê-la, eu tenho que colocar o conectivo. Então, é isso que está pedindo nessa questão, ó. Uma é o fato de que expressar gratidão encoraja os outros a continuarem sendo generosos, promovendo assim um ciclo virtuoso. Só que o que é que ainda está pedindo nessa questão? Que para desenvolver a oração de forma que ela tenha
um sentido coerente e uma redação adequada. Não dá para só desenvolver a redação, colocar qualquer conector e ela não faça sentido. Então, a única que vai fechar, que vai ter sentido, é a nossa letra A, ó, promovendo assim o ciclo virtuoso de bondade, porque promove assim um ciclo virtuoso de bondade em relacionamentos. As outras vocês podem ler e não vai fazer sentido. Então, além de desenvolvê-la, nós temos que fazer com que a oração tenha sentido, tá bem? Então, resposta da nossa número 5, letra A. Vamos para a próxima. A número 6, deixa eu pegar um lápis aqui. A 6 é sobre tipologia textual. No texto de apoio predomina o discurso, ó. Narrativo teria que centrar-se num fato narrado, numa história, teria que ter alguém contando história, um narrador, o fato, o ambiente. Para ser descritivo, teria que centrar-se numa pessoa descrita, num objeto, num lugar, e não é um texto descritivo. Um texto expositivo seria um texto dissertativo expositivo, e existe aquele dissertativo argumentativo. O dissertativo expositivo são os textos que estão nos livros didáticos, que apresentam uma ideia, mas não argumentam sobre aquilo, sobre, por exemplo, o mosquito da dengue, como é que se contrai a doença da dengue, como é que se evita, mas aí não estou defendendo uma ideia, não estou me posicionando, não estou argumentando. E esse texto sobre gratidão é um texto argumentativo, então é a nossa letra D, a resposta. Aqui vocês têm, ó, é o número 7, né? A nossa letra D. O texto injuntivo, eu tenho umas anotações aqui. O injuntivo é aquele em que predominam os verbos no imperativo, as receitas de cozinha, lembram? Um manual de trânsito, de leis de trânsito, que deseja que alguém faça algo, mas eu não sei se a pessoa vai fazer, se ela vai cumprir aquilo. Então, seria um texto injuntivo, que também não é o caso. Então, nossa 6, resposta letra D. Agora, número 7, deixa eu colocar aqui o texto para acompanhar, se precisa ir para o texto. Essa questão, pessoal, a número 7, é muito boa. E olhem só, fala sobre o se. Olha o que eles estão pedindo. Considerando os usos do se, no seguinte excerto, analisa as assertivas e assinala a alternativa que aponta as corretas. Eu fiz uma anotação aqui para vocês e eu quero colocá-la bem direitinho, ó. Até coloquei aqui, ó. Por exemplo, se pessoas sentem que não são merecedoras de bondade ou suspeitam que há algum motivo por trás da bondade, os benefícios da gratidão não se realizarão. Número 1. Nas duas ocorrências, o se é um pronome que integra o sentido do verbo, que faz parte do verbo. Seria, por exemplo, arrepender-se. O verbo arrepender-se não existe sem o se. Aqui o verbo sentir, ele existe sem o se. Eu sinto algo. Ele nem existe com o se, não é um verbo pronominal. Então, não, já está errado essa número 1. Na primeira ocorrência, o se tem um valor condicional, sim, ele é uma conjunção condicional. Se pessoas sentem, caso as pessoas sintam tal sentimento, que são merecedoras da bondade, então, caso se condicional, certa número 2. Na segunda, olhem a número 3. Na segunda ocorrência, o se indica que a oração está na voz passiva. Na verdade, quando aparece um se, ele geralmente está na voz reflexiva ou na passiva sintética, só que vocês aprenderam que na passiva sintética, na verdade, não é bem assim, mas eu consigo fazer a voz passiva, porque esse se, ele é um pronome apassivador, então ela não está muito bem formulada a questão. Para ela ser uma voz reflexiva, eu teria que colocar no lugar do se a si mesmo, ó, o menino feriu-se. Feriu a si mesmo. Aí ele tem valor reflexivo, então não é o caso, porque não dá para colocar a si mesmo aqui. E voz passiva sintética eu faço a partir do verbo mais o se. O sujeito cai fora, e aqui nós temos o sujeito, os benefícios da gratidão não se realizarão dessa oração aqui, né? Então, também não é o caso, seria assim, ó, verbo mais se, comeu seu rato. Aí eu tenho um sujeito paciente. É verbo mais ser. Só que nós temos o ser e tem como fazer voz passiva e no gabarito estava
correta. Deveria estar escrito assim, ó. Existe como fazer voz passiva nessa oração. Claro que tem, porque os benefícios da gratidão não serão realizados. Eu consigo fazer a transposição para a voz passiva. Então tem que colocar certa aqui, embora não esteja na voz passiva, tá? E o gabarito saiu assim. E nas duas ocorrências servem para indeterminar os sujeitos verbais? Não. Nós já vimos aqui que não, porque já tem o sujeito. Então, aqui eu não sei qual que eles estão pedindo, quais as certas? Alternativa que aponta as corretas, lá no início. Tá aqui, ó. As corretas. Então, a 2 e a 3. Apenas 2 e 3. Resposta, letra D, da questão número 7. E vamos para nossas últimas duas questões. A 8, não, 8, 9 e 10. Tem mais? Temos mais. O meu problema é matemática, que o Mário não assiste essa aula. Vamos lá. A número 8. A número 8 é de sinônimos, então é de semântica. De acordo com o contexto, a palavra em destaque, uma comunidade caracterizada por suspeição e ressentimento mútuos, significa. Aí é bom a gente voltar no texto, não diz a linha aqui, né? Onde é que está isso? Porque é bom pegar todo o contexto. E não é, ela não é caracterizada, ó, suspeição, não é afeição, não é preconceito, não é superstição, não é rancor, mas é desconfiança única, que é sinônimo de suspeição, e é bom nós lermos todo aquele parágrafo para entender bem direitinho. A resposta dessa aqui, da nossa número 8, é a letra E, tá bem? E a número 9 é uma de dígrafo. O que é um dígrafo, para quem não lembra? São duas letras, dígrafo de e grafia, de dois, grafo, grafia. Duas letras e um som, um fonema só. A única alternativa em que vocês têm duas letras com um som é a letra D, que é pesquisadores, o Q e o U. Vocês não pronunciam a letra U, vocês não leem pesquisadores. O U não tem som. Vocês leem pesquisadores. O U não sai. Então, o Q, U é um dígrafo. Resposta, letra D. E a nossa última questão é uma de retomada de substituição. Aí temos que voltar lá no texto, pegar o texto aqui lá no quarto parágrafo. A expressão em destaque, outro obstáculo para a gratidão, no quinto parágrafo, o que ele retoma? Nós temos de ler o quarto, tá? É claro, atos de bondade também podem fomentar desconforto. Por exemplo, se pessoas sentem que não são merecedoras de bondade ou suspeitam que há algum motivo por trás da bondade, os benefícios da gratidão não se realizarão. Do mesmo modo, receber bondade, pode fazer surgir um senso de dívida, que seria outro obstáculo para a gratidão. Então, aqui está a retomada, que a resposta é a letra C, a número 10. E estas foram as questões do simulado da prova da AOCP. Espero que vocês tenham ido muito bem e estejam afiadíssimos para o concurso. Ok, turma? Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e ótimos estudos. Beijão! Até a próxima!